Quero começar essa palavra glorificando a Deus por uma libertação que aconteceu lá em casa. Berê foi liberta. Ela poderia contar o testemunho aqui, falar para todos, mas nem sabe do que eu estou falando. Mas, gente, essa mulher tinha um medo danado de cachorro. Até dos pequenininhos, dos menorzinhos. É verdade. Fernando está ali para confirmar. Ela apavorava toda vez que um cachorrinho aparecia na frente. Mas eis que o Luke, e o Luke é o nome do animalzinho que tem lá em casa, o Luke surgiu, foi doado de presente a Mariana, que oficialmente se tornou a mãe, mas na verdade virou tia, porque quem assumiu o cachorro foi Berenice. Ô glória, né? E o cachorro também assumiu a Berenice. Ou seja, Berê virou mãe, e hoje Berê pega no colo, Berê faz bilu-bilu, Berê dá banho, Berê limpa xixi, cocô, Berê faz de tudo com o cachorro, é a mais preocupada de nós três, né? Fica sempre pensando, né? E o Luke, saudades do Luke, e o Luke sozinho, não sei quem, não sei o quê. E de fato, eles dois acabaram tendo uma relação aí muito próxima, muito íntima. Eu sou o avô, Mariana é a tia e a verdadeira mãe, Berenice. Mas eu estou brincando, mas na verdade o que eu quero falar quem é que tem cachorrinho aqui? Levanta a mão aí. Quem é que tem cachorrão? Ixi. Mas o carinho dos bichinhos, né? Nossa, gente, aquela atitude de subir na cama. Os cachorros de vocês também sobem na cama de vocês, deitam na cama de vocês. Lá em casa não é diferente. Aquela atitude de subir na cama e se alojar junto às nossas pernas, aos nossos pés, aquilo é cativante. Eu acho assim, como o bicho gosta da proximidade, ele gosta assim do aconchego, ele gosta de sentir o calor humano, ele quer estar. A gente fecha as portas, né, para dormir e tal. Aí quando abre a porta, o cachorrinho está ali, deitadinho, ali na porta, esperando o momento de entrar e sentir nossa presença, querer experimentar a companhia. A gente sai na rua, ele é tão chegado com o Berê que a gente sai na rua, por exemplo, saímos eu e Berê levando o cachorro para passear. Eu segurando a coleira, mas andando ao lado de Berê. O cachorro dá a volta e gira a coleira em volta de mim. Eu me fico todo enrolado, porque ele quer ir para o lado de Berê, né? E aí eu tenho que dar a volta também. E daqui a pouco está um rolo só, cachorro, eu, Berê, todo mundo enrolado na coleira do cachorro, porque ele quer andar do lado de Berê. Hein, Berê? Hein? Gente, esse cachorrinho é assim, gente. Esse cachorrinho gosta de proximidade, cachorrinho vai ao encontro de gente, cachorrinho deseja estar e andar junto. Quanto mais não deveria ser conosco, seres humanos. E eu não vou iniciar tanto a palavra bíblica, teológica, pelo exemplo dos cachorrinhos, ou pelo exemplo de nós, seres humanos, mas como deveria ser a partir da origem eterna desse conceito, a comunhão, a comunidade, que quero iniciar pelo próprio Deus. Quando você estuda Deus, quando você estuda a pessoa de Deus, você vai perceber que a natureza fundamental do Criador é comunitária. Ou seja, é uma natureza de partilhamento, é uma natureza de conjunção, é uma natureza de relação. Quando você se aprofunda no estudo teológico de quem é Ele, o Eterno, o Senhor da natureza, o Deus que lhe deu vida, você vai perceber que a principal característica de Deus, a maior natureza que Ele exibe é essa, da comunhão,
da conjunção, do relacionamento. Mesmo porque, se não fosse assim, nós, seres humanos, não experimentaríamos tudo aquilo que vem da parte dele, que nos favorece, que nos beneficia. Não é isso? Bem, e o que isso requer de nós, cristãos? Que a gente responda a essa natureza fundamental de Deus com as maneiras mais frutíferas e produtivas de termos comunhão, de promovermos comunhão e de tirarmos da comunhão, como já falei, né, o fruto, a produtividade, de tirarmos da comunhão o lucro, porque o próprio Deus nos inspira para isso. Existem fortes e irrefutáveis argumentos bíblicos e teológicos a favor da comunidade. O primeiro que eu poderia relacionar aqui para vocês é a própria Trindade. Então, estou falando de argumentos, estou falando daquilo que é favorável, bíblica e teologicamente falando, a favor da comunidade, da conjunção, da mutualidade, do partilhamento. Então, o primeiro deles, a Trindade. Vamos ver aí Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quero que você perceba como é que Deus gosta de proximidade. Gênesis 1, 26. O que diz? E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Não vou ler o restante do versículo, mas somente essa primeira parte aí, que desejo vocês repitam junto comigo. Todos juntos? E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que você percebeu aí? Você percebeu nessas 11 primeiras palavras aí do versículo? O que você percebeu? Você percebeu as expressões marcantes da pluralidade? Traduzindo. O que diz aí? E Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pelo menos em 3 vezes, nessas 11 primeiras palavras desse versículo, você nota uma expressão forte da pluralidade de Deus, da numerosidade de Deus. Por quê? Primeiro ele fala assim, façamos. Começa assim, e Deus disse, Deus, único ser, né? O Deus, somente Ele, Deus, Ele, o eterno, único, todo-poderoso, disse, 2 pontos, façamos. Ele está se dirigindo a outras pessoas. Ué, que outras pessoas são essas? Continua o versículo, o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essas palavras aí, elas denotam a essência da individualidade divina. A identidade de Deus, na verdade, é plural. Não é uma identidade não somente e apenas singular, única, mas ela é uma identidade plural, porque Deus fala com Ele mesmo, e Ele mesmo representado por outras pessoas. Por isso que eu disse que é uma numerosidade. Não é uma pessoa só. É um conselho divino, mas na verdade, uma pessoa só. Esse é o mistério da Trindade. Porque a Trindade significa o quê? 3 pessoas numa só. Então, logo de cara, aí você percebe Deus trabalhando a ideia dele mesmo, e isso para conhecimento daqueles que se tornariam humanos a partir da criação, e também chegando até mim e a você, trabalhando a sua identidade de tal maneira que ela fosse percebida em termos de conjunção, em termos de partilhamento, em termos de mutualidade. Quem está entendendo? Levante a mão. Glória a Deus. Que bom. Bem, ao mesmo tempo, gente,
Deus é singular. É singular no sentido da originalidade, da especialidade. Deus é singular no sentido da exclusividade. Não existe outro Deus. Só existe um Deus. E aí, friso, um Deus. Só existe um Deus. Quando o Senhor falou para Israel, lá em Deuteronômio, coloca aí Deuteronômio capítulo 6, né? Versículo 4. O que diz aí? Vamos ler juntos? Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deus é original, Deus é singular, Deus é específico, Deus é único, só tem um. Vejam como é que Deus, desde o início da criação, e ao desenrolar a história da humanidade, à medida em que a revelação avança, Ele vai manifestando esse conceito a respeito de si mesmo, da pluralidade dentro da singularidade. Ou seja, do fato dele ser três pessoas, mas três pessoas que se resumem e se fundem numa só. Ah, pastor, esse é um conceito difícil de entender. Sim, não é? Para eu e você alcançarmos a plenitude da ideia, compreendemos totalmente, inteiramente, o que a Trindade significa e o que ela representa. Mas foi essa numerosidade aí de pessoas, porque é mais de uma pessoa, e quando é mais de uma pessoa, então você pode falar em numerosidade, porque são três pessoas, que chegou a um consenso em Gênesis capítulo 1, versículo 26, de criar um homem. Não foi, vai me acompanhando aí no raciocínio, não foi simplesmente o Deus Criador, o Deus Pai, a parte do Deus Salvador, né, e Senhor, em separado do Deus Espírito Consolador, que traz a vida, que resolveu, por conta própria, vamos dizer assim, fazer algo à revelia dos outros dois. Não. Houve um consenso, houve um entendimento, houve ali uma unidade de pensamento e de ideia. E então a coisa valeu e o homem surgiu na face da terra. Nós podemos dizer que eles criaram o homem de acordo com a sua imagem coletiva. Será que a gente pode doutrinariamente falar dessa maneira? Que eles, quem? Eles quem? Eles da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Criaram o ser humano a partir da sua ideia coletiva. Se você acompanhar a revelação bíblica do Gênesis em diante, você vai responder que sim, com certeza sim. Foi a partir daí que a coisa surgiu. Coisa não, né? Que o homem não é coisa não. Tá bom? Então, gente, essa imagem de Deus no homem, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, essa imagem tem a ver com comunidade. Porque Deus é uma comunidade de três pessoas. É uma comunidade perfeita, é uma comunidade completa, é uma comunidade inteira, é uma comunidade sublime, é uma comunidade sem igual, mas é uma comunidade. Vejam aí, Gênesis 1, 2, como as três pessoas estavam presentes no ato da criação. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Quais são as figuras aqui presentes? As figuras da Trindade aqui presentes, nesse versículo? O Espírito de Deus e quem mais? O próprio Deus. Porque o Espírito de Deus e o Deus de quem é o Espírito. Certo? Então, aqui você já vê duas pessoas. Olha João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Evangelho de João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio era o verbo, e a gente sabe que o verbo é a palavra criadora, o verbo é o Messias, o verbo é o Cristo de Deus, etc. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então o verbo, Cristo encarnado, não é isso?
e Deus, o Criador e o Pai. Aqui, e o verbo era Deus, versículo 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, o verbo aí já identificado por João, mais à frente do seu evangelho, logo a seguir como sendo Jesus Cristo. Ainda no versículo 3, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pessoal, não se consegue compreender a verdadeira identidade de Deus, a não ser que, e até que, você compreenda que ele não é simplesmente uma individualidade. Deu para entender? Você não vai compreender a essência da identidade de Deus, a não ser que, e até que, você entenda que Deus não é somente uma individualidade. E a gente vai desenvolvendo o raciocínio de acordo com o texto aqui. Nós podemos dizer que Deus é, em todos os sentidos da palavra, Deus. E aí talvez eu lhe surpreenda. Deus é, em todos os sentidos da palavra, Deus. Um pequeno grupo. Ele é um PG. É ou não é? É ou não é? É. São 3 pessoas reunidas, unidas, que trabalham juntas, sempre a favor todas do sim, ou a favor todas do não, pelo bem. Vamos relacionar conosco aqui da humanidade em geral. Deus é um pequeno grupo. Deus é um PG. E assim ele se apresenta desde o início da revelação. Mateus 18, versículos 19 e 20. Por isso que eu dei o título da mensagem de PG número 1. Muitos não devem ter entendido, mas agora estão sabendo, né, o que significa. Deus é o PG número 1. Deus é o pequeno grupo número 1. Na essência da sua identidade. Mateus 18, 19 e 20. Vamos fazer uma derivação aí, partir lá para o Novo Testamento. O que diz aí? Versículo 19. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês, vamos lá acompanhando o raciocínio, 2 de vocês, sobre a terra, concordarem, a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que sempre que se reunirem 2 ou 3 em nome de Deus, tem que ser em nome de Deus, como representante de Deus, fazendo aquilo que o próprio Deus faria, certo? Em nome de Deus, gente, quer dizer isso, tá? Não quer dizer outra coisa. Ou seja, você é o embaixador de Deus, você representa Deus. Você está ali para fazer exatamente o que Deus faria. Então a Bíblia diz que se 2 ou 3 se reunirem em nome de Deus, que juntos essas pessoas têm o dom de concordarem, o dom de concordarem para a glória de Deus, para o bem delas mesmas e de outras pessoas também. Então o poder da unidade. Você concorda que algo assim singular ocorre quando pessoas trabalham juntas? O que a gente leu aqui no início do culto? Aquele texto de Eclesiastes, não foi isso? Que fala que melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. O serviço rende mais depressa, né? Os 2 trabalham unidos ali. Enquanto faz uma coisa, o outro faz outra coisa. E então há produtividade, há rendimento. E o tempo corre com produtividade e por aí vai. Então, dessa mesma maneira aí ocorre com Deus na Trindade. Será que é heresia chamar a divindade de o primeiro pequeno grupo, o primeiro PG? Não, não é heresia, porque a Trindade nos fornece um argumento muito forte e irrefutável a favor disso. Eu não estou falando de suposição, eu não estou falando de imaginação, não estou falando de aposta, eu estou falando da realidade da existência de Deus como 3 em 1. Nós podemos dizer que Deus, Ele inseriu em nós um DNA relacional.
Você sabe que DNA é aquela molécula presente, né, no centro das células, etc., que carrega todas as informações genéticas minhas e suas, etc. Então, a gente pode dizer que Deus inseriu dentro de mim, inseriu dentro de você, e inseriu dentro de todo ser humano um DNA, um componente de DNA que é relacional, é um gene comunitário. Aquela unidade particular, mínima e existente, mas dentro desse gene aí, ou de cada gene de mim e de você, existe uma propensão, existe uma inclinação comunitária. A gente sabe que é assim. Se você está aqui hoje aí sentado e participando, é porque você veio não somente atrás de uma palavra, de um cântico, de uma oração, mas você veio para ter comunhão, você veio para ter relacionamento. Você tem necessidade disso, você sente que precisa disso. É pertencer, é fazer parte, é estar junto, andar junto, e por aí vai. É uma parte intencional do ser humano. E isso ajuda a explicar por que as igrejas, e cada vez mais e mais e mais, elas necessitam do ministério de pequenos grupos. Não é só a nossa igreja, é qualquer outra igreja. Mediante tudo aquilo que a gente entende da Bíblia Sagrada e da história do cristianismo, você nota como isso é necessário, como isso é fundamental, como a gente tem que desenvolver, como a gente tem que incrementar, a gente tem que crescer nessa dinâmica aí, a fim de que possam haver vários e muitos pequenos grupos. As pessoas, gente, elas não vêm à igreja apenas para satisfazer suas necessidades espirituais. As pessoas vêm à igreja, vamos falar até dos não cristãos, vamos falar dos de fora. Elas vêm à igreja com desejo de pertencer, com desejo de união. É assim que elas vêm. Essa fome de estar junto faz parte inseparável da humanidade. E vou dar alguns exemplos aqui, mais na frente aí, não vou falar sobre isso agora não. Quando a gente entende isso, a necessidade que as pessoas têm de se relacionarem, e a gente proporciona meios para que tal aconteça, nós estamos com isso refletindo a identidade de Deus. Nós estamos com isso promovendo a identidade de Deus, que é a identidade plural. Não é preciso frequentar as igrejas para perceber que isso acontece. Vou dar um exemplo aqui, os prisioneiros. Os encarcerados, eles sabem muito bem o que é sentir falta de gente, sentir falta de comunhão. Quando então são isolados naquela cela solitária, a coisa fica bem pior. E muitos, dependendo do tempo em que ficam lá confinados, não aguentam, porque a destruição emocional, psicológica é grande demais. E as pessoas saem doentes, saem enfermas, quando não morrem. Isso por falta de quê? Falta de convivência, falta de relacionamento, falta de interação, falta de participação. Vou dar um outro exemplo aqui. Muito tempo que você não vê o fulano, né, e que não vê a ciclana. Você, tanto tempo longe, distante, afastado, né, ou da família, ou de um parente, ou de um amigo, etc., etc. E você lembra com saudade, né? Você lembra com saudade. E quando tem a oportunidade, fortuitamente encontra, ou então, mediante uma combinação, liga e diz, papai, vai o quanto? O que acontece? É uma falação sem parar, gente. Né? É um atropelo total, né? Às vezes você só quer ouvir a própria voz, o som da sua voz. Você não queria ouvir o que o outro está falando, a outra pessoa está falando, você está falando junto, ou você está falando, a outra pessoa está falando junto, e aquele negócio, porque você quer ouvir o som da sua voz, né? E quer ouvir o som da voz da outra pessoa, né? E etc. O que é isso? Isso é fome, sede de comunhão, de relacionamento, de envolvimento, de participação. Nós fomos criados assim.
É verdade que existem os extrovertidos e os introvertidos, mas mesmo os introvertidos, aqueles que são para dentro, né, recolhidos, mesmo estes sentem falta, né, sentem necessidade de participação na sociedade, mais ainda na comunidade. Falei aqui dos cachorrinhos. Os cachorrinhos são ávidos por relacionamentos, quanto mais nós, os seres humanos, porque Deus nos fez assim. Como é que é a vida, né? A vida vamos falar aí de... Ontem mesmo celebrei um matrimônio, né? Como é que é a vida? Você procura um ao outro, não é isso? Né? Aí você conhece a outra pessoa. Você está em busca de quê? Você está em busca de quê? Você está em busca de uma coisa? Não. Você está em busca de uma pessoa. Não é? E o que você quer da pessoa? Aí você procura, conhece, namora, não é isso? Você casa, tudo em busca de quê? A procura de quê? Aí você quer ter filhos, por causa de quê? Para quê? Aí depois quer ter netos, por causa de quê? Para quê? Hein? É tudo uma questão de comunhão, de relacionamento. Quem é feliz aqui por viver em família? Você gosta da sua família? Não é? Quem é feliz aqui por ter amigos? Quem é feliz aqui por ter a igreja, os irmãos em Cristo? Mas por que você é feliz? Porque isso está inserido dentro de você. Isso faz parte da sua realidade. Há alguma coisa que impulsiona você na direção das pessoas. E isso vem dele. Isso vem de Deus, certo? Nós damos grande valor à família, nós damos grande valor aos nossos amigos, nós damos grande valor a relacionamentos leais, seguros, amorosos. Isso porque Deus assim nos tem inspirado. Tá? Qual é o segundo argumento a favor da comunidade? O primeiro argumento é esse, é o da Trindade. Né? E qual é um segundo argumento a favor da comunidade? É a encarnação. A encarnação de Jesus. A entrada, né, de Deus na realidade humana. O que significa Emanuel mesmo? Deus o quê? Deus conosco. Você já entendeu isso? Que Deus quis vir ter conosco, quis vir estar conosco, quis vir relacionar conosco, quis vir ter partilhamento conosco, quis vir dividir a vida dele conosco. Porque Deus adora a comunhão. Comunhão entre si e comunhão com os humanos também. Marcos 3, 7 a 8. Vamos ver lá. Marcos capítulo 3, versículo 7 a 8. Olha aí. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Alguns poderiam aproveitar o momento, né, para influenciar a multidão, uma grande multidão atrás dele, porque tinham ouvido das coisas que Jesus fazia. Por misericórdia e compaixão, o Senhor curava a todos os que estavam doentes, enfermos, a notícia se espalhava, etc. E se a gente interpretar grande multidão, né, como sinônimo da presença e da unção de Deus, e tem muita gente aí que pensa assim, né? Então, nós poderíamos providenciar jeitos melhores, né, de incrementar a propaganda, de favorecer a logística, de construir um prédio enorme, né, porque, é muita gente atrás, é muita gente querendo, todo mundo desejando ouvir. E, no entanto, quantas e muitas vezes Jesus fazia o quê? Você vai ver isso no versículo seguinte, aí o 13, Marcos 3,13. O que Jesus fazia? Subia ao monte, aquietava a multidão, se distanciava dela, ao invés de fomentar, né? Ao invés de... Mas se afastava da multidão, subia ao monte, chamava os que ele queria, e esses iam
para junto dele. Quero destacar aí, chamou, no versículo, né? Chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Jesus preferiu e Jesus escolheu 12 homens para que viessem a estar com ele, numa jornada de 3 anos, em que as vidas desses homens seriam transformadas. Olha o meio que ele escolheu. Jesus não escolheu trabalhar com a multidão. Jesus não escolheu trabalhar com um grande ajuntamento de pessoas, mas ele escolheu trabalhar com 12 homens, numa jornada de 3 anos seguidos, durante os quais, mediante a convivência com ele e a experiência que teriam, as vidas desses homens seriam transformadas. Será que isso não é importante? Será que isso não tem uma lição? Isso não tem uma aplicação atual e moderna? Com certeza que sim. E aí, nessa ligação com os discípulos, você percebe um exemplo perfeito, né? De mutualidade, de interdependência de relacionamentos, mas dependência também de Jesus em relação a eles. Ora, evidente, né? Jesus lá no Getsemane perguntando: poxa, eu precisando de vocês aqui, vocês estão aí distantes, dormindo, né? Não puderam vigiar comigo, eu precisando aqui que vocês vigiassem comigo. Jesus necessitado da comunhão daqueles homens, Jesus também precisando que eles o ajudassem. É claro que o Senhor sabia que as grandes massas tinham necessidades profundas, mas Ele preferiu passar o maior tempo da sua vida ministrando a um grupo pequeno. Tem uma frase que alguém cunhou, e eu não sei o autor, mas que diz o seguinte, que Jesus se afastou dos muitos para escolher poucos, a fim de alcançar e transformar muitos. Vou repetir. Jesus se afastou dos muitos para escolher poucos, a fim de alcançar e transformar muitos. Eugênio Peterson, que é o autor da Bíblia A Mensagem, que eu e o pastor Denilson recomendamos, 2 Bíblias a gente recomenda, que é a Bíblia Sagrada, nova versão atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, e também a Bíblia A Mensagem, que não é uma tradução, não é uma versão da Bíblia, mas é uma interpretação do texto das Escrituras, não com comentário, mas simplesmente com o versículo. O autor é Eugênio Peterson. E ele diz o seguinte, que Jesus gastou 90% do seu tempo, 90% do seu tempo, com 12 homens judeus, para poder alcançar e transformar toda a humanidade. 90% do tempo dele. A gente fica achando que Jesus gastou esse tempo com grandes multidões, né? Não, é um erro. É só você reparar aqui, prestar atenção. Você vai ver que a dedicação maior dele foi isso. Jesus sempre existiu na comunidade do 3 em 1, né, a identidade dele. Ele dizia que ele e o Pai eram um, e quando ele encarnou, seria natural que ele investisse nessa mesma modalidade de comunhão. Cultura mundana, gente, ressalta bastante o individualismo e a autossuficiência. Se você for observar aí a sociedade dos homens maus, você vai ver que a cultura que predomina é essa. É a cultura do individualismo, é a cultura da autossuficiência, e até mesmo dentro das igrejas, muitos cristãos acham que podem conseguir a semelhança com Cristo sem participar da comunidade. Infelizmente é assim. Existem muitos cristãos por aí que acham que podem conseguir se assemelharem a Cristo sem participar da comunidade. Gente que vê a igreja como uma opção, como mais um prato no buffet das organizações religiosas da cidade. Então, se o sabor agrada, né, a pessoa é presente ou ausente, depende. Né? Se ela gosta do gosto, se ela gosta do cheiro, se ela gosta do sabor, então ela comparece naquela igreja. Se ela não gosta, então ela troca essa igreja por aquela outra, né? O objetivo é alimentar a si e a sua família. Mas a questão da mudança a nível de comunidade não está nos planos dessa pessoa. Ela não raciocina a nível de transformação pessoal e mudança
no seio da comunidade, inserida ali na participação junto com os outros. É simplesmente uma questão de individualismo, a questão de egoísmo. Isso é real, isso é fato. E é real, é fato na dimensão geral das igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, como na dimensão local também. É fato, é real, ali naquela igreja, ali naquela outra, ali e aqui nessa igreja também. Às vezes é uma carapuça que serve para muitos de nós, ou alguns de nós. Na verdade, não passa disso. A nossa experiência com a igreja é a questão de receber e apreciar, saborear. Ou então de receber e não gostar. Né? E então ir avante, até pensando em trocar de igreja, porque não me satisfaz mais, já a palavra lá, né, lá, a grama do vizinho lá, mais verde, não sei o que, bababá, mas a pessoa não vê a experiência de igreja como sendo transformadora para si, como sendo transformadora para a sua família. E isso se nota, porque ela permanece sempre a mesma, né? E também a família não desenvolve espiritualmente, as coisas não funcionam do ponto de vista cristão, e por aí vai. Filosofia do consumismo, né? Sabor da refeição. Muitas igrejas, verdade, contribuíram negativamente para esse estado de coisas. Aquela mentalidade da fé como um seguro contra incêndio. É um passe, é uma senha, é uma fórmula para você se livrar do inferno. E não passa disso, certo? Querem a presença, querem a frequência, querem a reunião, querem ajuntamento, querem a multidão, mas não passa disso. E aí isso gera um estilo de vida cristão, tipo empreiteiro autônomo, certo? Que faz a obra de Deus inseparado de Deus e inseparado da igreja de Deus. Né? Como é que pode isso? Pessoa querer fazer a obra de Deus sem Deus e sem a igreja de Deus? Empreiteiro autônomo. Gera um tipo de crente assim. Como é que pode isso? Como é que pode a gente relativizar a comunhão? Como é que pode a gente deixar de dar importância ao relacionamento? Como é que pode a gente se afastar dos outros? Como é que pode? Eu acho que talvez a gente devesse criar aqui um pré-culto e um pós-culto. Tipo, começa às 19. Mas o que começa às 19? A conversa. Né? Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Chega mais para perto. Vamos trocar ideia. E o pós-culto? Ô meu irmão, abraço. Ô minha irmã, abraço. E aí? Vai lá em casa, qualquer dia desses. E aí nunca formaliza o convite. Não, vai lá em casa tal dia. Né? Vai lá em casa tal hora. Você pode, etc, etc. Para a gente, de alguma maneira, poder fortalecer aí. Há muita comunidade light por aí, entre aspas, né? Que vende abaixo do preço a ideia da comunhão em Jesus. Há muita comunidade aí que banaliza, né, e barateia aquilo que para Deus é muito importante, a comunhão dos seus filhos, a unidade refletida não somente na Trindade, mas também na encarnação de Jesus. Seguir a Jesus tem a ver com segui-lo na comunidade. Tem a ver com segui-lo em meio à comunidade. Existe uma dieta da fome sendo entregue aí nas igrejas. Deus me livre, e livre o pastor Denilson também, da gente entregar a mesma dieta para vocês aqui. Nós queremos entregar a dieta
da abastança, nós queremos entregar a dieta da gordura, nós queremos entregar a vocês a dieta daquilo que realmente satisfaz, nós queremos entregar a vocês a dieta da verdadeira comunhão, da verdadeira alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Davi não pensava em casa como edifício, não, ele pensava em casa como quantos salmos foram escritos, como romaria, foram escritos para serem cantados durante a peregrinação dos fiéis na direção do lugar onde todos se encontrariam e juntos ali celebrariam o Deus da sua criação e da sua salvação. Isso precisa ser intencional. A gente aqui na Batista Central, a gente tem que se dedicar, a gente tem que procurar, a gente tem que se inclinar, a gente tem que se envolver com todas as maneiras que os pastores resolvem e decidem com base nas Escrituras, a fim de promover ainda mais a comunhão. E para terminar, um terceiro argumento teológico a favor da comunidade é a oração. Não é a oração com letras minúsculas, né, como oração comum que a gente faz. Não, eu estou falando da oração. A oração com letras maiúsculas. E quando a gente fala de a oração com letras maiúsculas, a nível de Jesus, sua vida e ministério, a gente lembra de quê? De João capítulo 17, certo? Vamos ler aí, João 17, 21. O que diz aí o início do versículo 21? A fim de que todos, vamos ler juntos? A fim de que todos sejam um. Vou parar por aqui. Não, posso ler o restante. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, essas evidências da Trindade, da encarnação, são muito fortes a favor da comunidade, né? A evidência da Trindade, a evidência da encarnação, é Deus entrando na história humana para ser conosco, para estar com a gente, para partilhar a vida dele no meio de todos nós, etc., e relacionar. Isso aí é muito forte. Mas imagine a cena, realize aí no seu pensamento. Jesus estava prestes a morrer, a morte dele era uma certeza. Certo? E ele estava fazendo, vamos dizer assim, a derradeira oração. Ele estava fazendo aquela oração final, prestes a ir embora. E aí, essa oração, essas palavras de Jesus refletem muito das expectativas e dos sonhos dele, daquilo que Jesus queria, e muito trabalhou para que acontecesse. Jesus está falando ali com Deus, naquela conversa extensa, mas ao mesmo tempo final. Dizem que você conhece muito acerca de uma pessoa quando ela está para morrer. O que sai da boca dela? Geralmente o que sai da boca dessa pessoa tem a ver com as mais íntimas aspirações, tem a ver com os mais profundos desejos. Um moribundo, por exemplo, né? Quando o moribundo, a pessoa prestes a morrer, você faz tudo para honrar os pedidos do moribundo. Uma vez eu tive uma experiência dessa, uma pessoa prestes a morrer, sabia que ia morrer, ela me fez um pedido. Sim, particularmente, não é ninguém presente, mas ela me fez um pedido. Como eu gostava muito dessa pessoa, eu quis honrar o pedido dela. Ela morreu e eu quis honrar. Mas só que o que ela me pediu não era para eu ter feito. Eu fiz, porque envolvia toda uma situação em que a pessoa, ela foi por demais machucada, ela foi envergonhada. E ela queria criar assim, uma espécie de reserva, de cuidado em relação a outras pessoas. Mas isso atingiria gente. E eu fiz o que ela me pediu. Errei. Precisei voltar atrás e corrigir. Mas é assim que mais ou menos funciona. Eu quero que você volte aqui a Jesus. Prestes a morrer. Sabia que a cruz ia ser o seu momento final.
Não estou falando de ressurreição, estou falando ali da experiência da vida, né? Que ia terminar para Jesus, depois é outra história. Ia terminar ali naquele momento. Gente, o que Jesus compartilhou naquelas palavras? Ele compartilhou a sua própria essência, ele compartilhou a sua identidade. Ele compartilhou que desejava ver reproduzida nos seus discípulos essa essência, essa identidade. E ele ora a fim de que todos sejam um. Como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles também sejam um. E isso me impressiona, né? Ele ora pelo grupo de seguidores que reuniu. Ele ora pelo quê e para quê? Ele ora para que isso aconteça. João 17, 11. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus está dizendo o seguinte: ó Pai, eu quero que essas pessoas, esses homens nos quais eu investi grande parte da minha vida, nos quais eu investi uma quantidade a maior de tempo que eu podia, eu quero que eles, assim como eu e tu vivemos na Trindade, o Espírito do Senhor, eu quero que eles possam viver assim também. Jesus acreditava que isso era possível. Jesus acreditava que isso era possível, Jesus apostava nisso aí, ele pediu algo muito específico. Ele pediu: eu quero que eles sejam um. Olha o anseio de Jesus, olha o desejo de Jesus, olha a expectativa de Jesus, o sonho de Jesus, a unidade na comunidade. Só que Jesus não pediu simplesmente uma unidade qualquer, não. Jesus era ousado. Jesus era ousado. Ele queria que houvesse comunidade, e ele queria que fosse uma comunidade tal que dentro dessa comunidade houvesse uma unidade, da mesma maneira como na Trindade acontece. Mas Jesus ora pesado, Jesus ora cheio, né? Jesus diz assim: ó Pai, eu quero que essa unidade dentro da comunidade seja a mesma que eu tenho com o Senhor. A mesma. Assim como, olha o texto aí, João 17, 11. João 17, 11, projeta aí. Lá no final. Assim como nós somos um. E o mais impressionante é que Jesus não termina essa oração restringindo a um círculo menor seu pedido. Ele não termina a oração falando assim: ó Deus, eu quero que isso aconteça somente com esses 12 aí. Não. O que ele diz aqui? Ó? Onde é que está isso? Versículo 20. João 17, 20. O que ele diz aí? Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Opa, eu acho que eu estou me vendo aí dentro. Eu acho que eu estou no meio aí, desse pessoal. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Eu estou aqui, sou eu. Eu acho que você também. Versículo 21. A fim de que todos sejam um. Gente, Jesus no corredor da morte, próximo do encerramento da sua vida, ele ora, ele faz uma última oração, não somente pelos seus discípulos, mas por todos nós da Igreja Batista Central de Petrópolis. Ele faz uma oração por todos os seus seguidores ao redor do mundo que um dia viessem a crer nele, pedindo que houvesse comunidade, e no meio da comunidade houvesse uma unidade. E agora eu tenho que responder a isso. Eu tenho que me manifestar em relação a isso. Eu tenho que me posicionar, porque ele orou a fim de que eu pudesse ser, junto com vocês em comunidade, uma unidade, da mesma maneira como na Trindade, do mesmo exemplo como na encarnação, e da forma como ele fez essa oração. O que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que a IBCP está fazendo em relação a isso? A fim de promover, fortalecer, a fim de incrementar, a fim de mover
no sentido de que isso aconteça. Eu creio que a gente precisa se unir nessa proposta que vem do céu, a proposta da amizade cristã. A amizade cristã envolvente, participativa, doadora, que mutualiza. E a gente precisa se envolver também na amizade não cristã, a fim de podermos ganhar os não cristãos e trazê-los para a comunhão. É isso que nós precisamos fazer aqui no BCP. E isso é diferente de tudo e qualquer coisa que a sociedade aí fora possa oferecer. Não existe nada semelhante a nível de relacionamento que o relacionamento de irmãos em Cristo no seio da família de Deus. Não existe nada. Precisamos investir na comunidade bíblica, precisamos investir na comunidade divina, precisamos investir na comunidade teológica, na comunidade saudável. E vejam aí que eu escolhi os termos de propósito, ou seja, divina, bíblica, teológica, saudável, tem que ser tudo isso. Não pode ser uma comunidade que olha para o próprio umbigo, não pode ser uma comunidade que não tem objetivo, não pode ser uma comunidade que não quer o benefício das pessoas. Ela tem que ser saudável, ela tem que gerar vida, ela tem que entregar vida, ela tem que ganhar vida, tem que ser uma comunidade assim. E aí a gente tem que ver como é que está a situação, a minha, a sua, a nossa, e tomar atitudes pessoais, atitudes individuais, atitudes familiares, atitudes de casal, atitudes de família. A gente precisa ver o que vai fazer. Nós não podemos ignorar essa identidade divina da Trindade, a gente não pode ignorar o exemplo bíblico da encarnação. Tudo nos fala de comunhão e de relacionamento, a gente não pode ignorar a oração de despedida de Jesus, e é por isso que tudo isso inspira e desafia as igrejas a criarem uma rede de pequenos grupos. Tudo isso inspira e desafia as igrejas a criarem mecanismos que sejam os mais frutíferos e produtivos, a fim de vincularem as pessoas, a fim de aproximarem uns dos outros, a fim de gerarem propósitos em comum, a fim de resultarem em frutos para o reino, a fim de contabilizarem almas para o céu. A gente precisa se mexer. A gente precisa fazer alguma coisa, e nós temos feito, graças a Deus. Alguma coisa nós temos feito. E para isso, temos convidado vocês aqui, todos os membros da Batista Central, a se envolverem, a entrarem de cabeça no projeto, a não ficarem simplesmente como assistentes, como participantes que gostam da palavra do pastor. Outro dia, um culto aí, alguém mandou um recado. Fala com o pastor que o culto foi maravilhoso. Tá. E? Você me entende? O culto foi maravilhoso. Tá. E? Qual a mudança? Qual a transformação? Qual o fruto? Qual a produtividade? Qual o resultado? Em que? Qual a repercussão? Eu quero que todos os cultos sejam maravilhosos. Quero que todos os louvores sejam abençoados. Eu quero que todas as mensagens entrem fundo no coração. Eu quero que os testemunhos edifiquem. Claro que eu quero. Mas nós temos aqui na igreja, investido nisso, quero chamar aqui o Robson, a Roseli, o Zé Roberto e a Eliane. Venham cá, por favor. Nós temos aqui na igreja um ministério de pequenos grupos. Subam aqui, por favor. E eu chamei como representantes daqueles que têm... Aqui, por favor. E eu chamei como representantes daqueles que têm doado suas vidas, têm sacrificado seus interesses, têm disponibilizado suas casas, têm reservado tempo precioso para investir em pessoas. Eles estão investindo em pessoas.
pessoas dessa igreja e pessoas de fora dessa igreja. Compreenderam o valor do que a Trindade representa, do que a encarnação representa, do que a oração de João 17 representa. Não somente eles, são apenas representantes aqui, mas outras pessoas da igreja têm liderado pequenos grupos, têm aberto as portas de sua casa, têm estado diante do computador, online, via internet, dedicando-se a outros, favorecendo vidas, dando assistência. Fora estes que são anfitriões, hospedeiros ou líderes, existem outras pessoas que estão participando com compromisso, participando com entrega, participando com testemunho, participando com convite. É isso que eu e Denilson queremos que aconteça com toda a igreja. Que a gente saia do egoísmo, a gente saia do individualismo, a gente saia do comodismo, a gente saia da mentalidade consumista, a gente saia dessa coisa de achar que já tem o seguro contra o inferno, que já tem um passe para entrar no céu, se morrer está salvo. Saia dessa coisa reducionista, saia dessa coisa minimalista, e avance para fazer algo mais grandioso, mais poderoso, e que vai resultar na salvação de pessoas da sua família, da sua parentela, do seu círculo de relacionamentos. É isso que nós queremos. E a gente precisa de vocês. Como vocês precisam da gente, e a gente precisa de vocês, e nós também queremos estar inseridos nesse contexto. Da mesma maneira, convidamos todos da Batista Central a se moverem, a se agitarem, a começarem a chorar pelos perdidos, da mesma maneira como os pastores também devem fazer. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Queria que você orasse junto comigo. Vamos orar. Quero agradecer pelas vidas deles e pelas vidas dos outros que estão se mexendo, estão se dispondo, estão enfrentando dificuldades, mas não desistem. Não desistem, não dizem parei, não dizem não continuo, mas avançam, porque sabem que os pequenos começos eles fazem parte e daí a pouco grandes colheitas virão. Eles estão firmes no propósito, eles já tentaram, quem sabe lá atrás, caíram porque deixaram, não continuaram, mas levantaram de novo, e estão de pé, e vão adiante. É isso que a gente quer. É disso que a gente precisa que aconteça aqui na Batista Central. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por todos aqueles que no nosso meio se dispõem e se agitam e se movem. Muito obrigado por aqueles que compreenderam, por aqueles que entendem e estão com um pensamento voltado para a comunhão, para o relacionamento, para a partilha. Deus, e assim querem favorecer uns aos outros, querem beneficiar a todos com a espiritualidade, com a revelação, querem beneficiar a todos com a ação. Deus, estão também interessados nos de fora e buscando alcançar. Muito obrigado. Sejam anfitriões, sejam líderes, sejam participantes, sejam todos aqueles que estão mesmo com o coração movido. Muito obrigado. Senhor, eu te peço para abençoares todos os outros. Senhor, aquela pessoa que está com isso ardendo no seu coração, mas que tem medo disso ou daquilo, que possa renunciar em nome de Jesus e saber que tem a nossa ajuda, saber que tem a nossa comunhão, tem a nossa força.
Ó Deus, que a Batista Central se transforme numa grande rede de comunhão profunda, de comunhão viva, de comunhão dinâmica, e que essa nossa comunhão avance e alcance os de fora. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Obrigado. Quero fazer uma última oração. É a favor daqueles que se sentem compungidos, impulsionados. A favor daqueles que se sentem despertados, para se envolverem. Eu não vou pedir que você se identifique levantando a mão, somente quero que lá na sua mente, no seu coração, você faça a oração que eu fizer aqui, repita, tá bem? Não precisa abrir a boca. E depois, quero que vá conversar com o pastor Denilson e se apresente a ele, e se ofereça a ele, dizendo assim: pastor, a igreja pode contar comigo, pode contar com a minha pessoa, pode contar com a minha participação. Em que eu posso ser útil? Me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Mas eu me apresento, eu me ofereço. Eu quero penetrar, eu quero me envolver, eu quero aí. Qual é o curso? Qual é o aprendizado? Qual é a aula? Qual é o livro? Qual é a pessoa? O que eu posso fazer? Me orienta aí, tá bom? Que a gente vai ajudar você. Vamos orar de novo? Senhor, eu peço que Tu possas tocar e possas influenciar pelo Teu Espírito, e que essas pessoas que se sentem inclinadas possam agora dizer, tal como eu: ó Pai, Filho e Espírito Santo, eu entendo a relação que há na Trindade. Compreendi mais ainda nesta noite que o Senhor se identifica na pluralidade, na numerosidade de 3 pessoas, mas que na verdade entram em consenso e trabalham perfeitamente para a glória do único Deus, ao mesmo tempo para o bem das pessoas e de toda a humanidade. Eu quero refletir isso na minha vida, portanto, eu quero me envolver, eu quero ser mais eu quero desfrutar dessa mutualidade. Oh Deus, ajuda-me, Senhor, ajuda-me na minha introversão. Eu quero me liberar disso, do medo, e então poder funcionar ao lado dos meus irmãos. Ó Senhor, eu te agradeço também porque eu compreendi que a encarnação foi um movimento do céu para chegar junto, para aproximar, para ficar conosco aqui na terra. Foi um movimento para trazer mais para perto da gente a realidade de Deus, a realidade do céu. Ó Deus, e eu quero ter esse movimento também na minha vida. Eu quero ser um com os outros, eu quero ser um com as outras pessoas. Ajuda-me nisto, e que eu também possa corresponder àquela última oração de Jesus, onde Ele manifestou seu mais alto sonho de que todos pudessem viver em comunidade, desfrutando, experimentando a unidade. Senhor, eu me apresento, eu me ofereço. Eu sei que tenho defeitos e fraquezas, imperfeições. Eu sei que tenho dificuldades, mas no Senhor eu sou forte. No Senhor eu posso todas as coisas. No Senhor eu frutifico. No Senhor eu ganho almas para Cristo. No Senhor eu me realizo como cristão. Eu sei que não é pela minha força, é pelo Teu Espírito. Eu sei que não é pela minha capacidade, é pelo Teu Espírito. Eu sei que não é por tanto que eu acho que saiba, mas é pelo Teu Espírito, e nessa confiança é que eu me disponho. Em nome de Jesus oro, amém, amém, amém. Pois é, procure Ele, tá bom? Que Deus abençoe você, vá em paz para a sua casa. Pessoal que está lá no sofá também, Deus abençoe a todos. Lembrem-se que no próximo domingo à noite teremos aqui a presença do pastor Sidney Menezes, lá de Portugal, que lidera ministério de casais aí, quase que no mundo inteiro. Um abraço.
ser